De volta com o programa Ponto de Vista. O entrevistado de hoje é o físico médico Dr. Raimundo Maciel de Vasconcelos, mais conhecido como Dr. Maciel. Dr. Maciel, falando um pouquinho, voltando ainda para a situação do Japão, que está em voga, todo mundo só quer saber o que está acontecendo, esse grande problema que ocorreu agora no Japão. Como é que se faz, quais os danos mesmo que essa radiação pode gerar diretamente naquele meio ambiente? Olha, os danos são enormes danos. Por exemplo, o solo pode ficar contaminado, já prejudica a questão de alimento, que já está complicado por lá. O que pode acontecer com a saúde, muito, né? A saúde das pessoas também pode ficar bem comprometida, mortes. E o que é pior, pode de repente essa radiação se espalhar, né? Apesar de ser uma ilha, está um pouco afastada, mas é possível. Sim. É isso que eu ia perguntar. Qual o risco disso chegar até o Brasil? Risco muito pequeno. Risco muito pequeno. Primeiro que é aquela história, para você fazer uma blindagem de radiação é através de 3 modos basicamente. Primeiro é a distância, nós estamos muito bem distantes do Japão. O segundo é o tempo, ou seja, quanto maior tempo você ficar exposto àquela fonte, maior vai ser a dose, maior vai ser o dano. E o terceiro é a blindagem, né? O que acontece é que nós estamos muito longe, entendeu? Dessa fonte de radiação. O perigo seria, de repente, algo contaminado entrar no Brasil. Aí o que acontece? Nessa situação, os órgãos competentes do Brasil, eles têm que agir. Já existe um controle que é feito, por exemplo, nas pessoas que saem do Japão hoje, né? Elas são monitoradas para ver se o nível de radiação, o nível de contaminação delas é muito alto, se ela pode ir para outro meio, né? Porque existe até esse controle de nível de radiação que é transportado num avião, para você ter uma ideia. E tem um perigo também daquelas pessoas. Então esse controle é feito lá. Mas por questão de otimização, esse controle também tem que ser feito no local onde eles vão chegar, né? No local de destino. Não seria o caso também de quarentena dessas pessoas que estão vindo do Japão? Não, porque o que acontece é que essas pessoas que foi permitido que elas saiam, elas estão com um nível de dose dentro do estabelecido. O que acontece? As pessoas, às vezes, quando se fala muito, até mesmo as pessoas no nosso meio, se fala assim, existe um nível de radiação tolerável dentro do meio. Mas a primeira reação que nós temos, principalmente quando a gente está fazendo algum laudo radiométrico, é assim, tem radiação? Na verdade, a radiação sempre vai ter. Agora existe aquele limite que é perigoso, aquele valor que você não permite de jeito nenhum, e aquele limite que você diz, isso aí não vai fazer mal nenhum para a gente, entendeu? Então, quando está dentro desse limite estabelecido máximo, que é de 1 milisievert por ano, então não tem problema nenhum, né? A pessoa pode transitar normalmente. Para você ter uma ideia, a radiação que nós recebemos vinda do espaço, a radiação ambiente, ela chega a 2 milisievert, em locais como Suécia, se eu não me engano a Suécia, chega a 3 milisievert, e o valor estabelecido no Brasil é 1 milisievert por pessoa. Por que essa diferença de lugares? Dependendo da posição geográfica, né, da posição da Terra, você tem mais radiação ou menos radiação. Ainda tem isso. Do Sol, né? Falando um pouquinho do câncer, no bloco passado falamos um pouquinho do câncer, entrando um pouco mais direto. É muito comum ver as pessoas portadoras de câncer fazer o tratamento primeiro de quimioterapia e depois de radioterapia. Perfeito. E muitas dessas pessoas acabam ficando fracas e depois vão recuperando a sua vitalidade, recuperando a força. O que ocasiona tanto essa fraqueza e essa recuperação? O que acontece é que, eu vou te responder pelo ponto de vista de radioterapia. O que acontece é o seguinte, hoje, radioterapia, por exemplo, um câncer de próstata, por exemplo, adenocarcinoma de próstata. A pessoa vai tratar a próstata, porém, quando você está irradiando a próstata, você acaba irradiando a bexiga, você acaba irradiando o reto, entendeu? Ou seja, você acaba irradiando também órgãos que são órgãos, vamos dizer assim, que estão muito próximos. Isso cria um efeito. A mira não é muito exata, na verdade? Não, a mira é exata, mas é como assim, por exemplo, você precisa, de certa forma, irradiar aquela região para que você tenha uma segurança grande que está irradiando o tumor como um todo, tá entendendo? Porém, o que faz a diferença de um tratamento por outro? Aí chama-se tecnologia. Por exemplo, em radioterapia nós temos o tratamento 2D, em que você cria um campo maior, você acaba pegando uma quantidade de bexiga muito grande, uma quantidade
reto muito grande e você causa, vamos dizer assim, um efeito colateral maior. Na nossa clínica, por exemplo, nós dispomos de radioterapia 3D e agora vamos dispor de IMRT e radiocirurgia. Para você ter uma ideia, eu como físico médico consigo saber qual é a porção de reto, qual é a porção de bexiga, no caso de próstata, que está sendo irradiado. Olhando para os protocolos internacionais, para os estudos internacionais, eu sei que se aquela situação que eu estou, aquele plano que eu estou fazendo para o meu paciente é um plano bom ou não é um plano bom. Depois eu discuto com o meu colega radioterapeuta, Dr. André Campana, que nós vamos chegar a uma conclusão. Será que esse plano é o mais adequado para aquele paciente? Onde é que a gente pode melhorar? Ou seja, hoje é possível você saber qual é aquela que vai dar uma qualidade de vida melhor para o paciente durante aquele tratamento. A radiocirurgia, por exemplo, hoje, ao invés de você irradiar todo o crânio, que vai dar ter uma série de problemas no futuro, você irradia uma região muito pequena. Você concentra onde realmente ela precisa. Então, é possível hoje você até melhorar a qualidade de vida do paciente, com certeza, mas depende da tecnologia e principalmente do profissional que você está empregando. E a tecnologia nessa especialidade, como é que ela está andando? Está andando a passos largos ou a passos lentos? O que acontece é que na radioterapia, a evolução tecnológica é fantástica. Para você ter uma ideia, há poucos anos se irradiava um campo muito grande para pegar tudo. E você tinha um efeito colateral maior. Hoje, você consegue, inclusive, entre aspas, caçar onde está o tumor. Você vai fazer um tratamento, por exemplo, de pulmão, onde você tem a respiração e que esse tumor ele vai fugir do alvo. Se você estiver irradiando uma região só, a não ser que você irradie uma região muito grande, você vai pegar, logicamente, o tumor, porém você vai pegar uma região muito grande porque ele mexe muito. Nós temos hoje uma tecnologia chamada de gating, que ele localiza o tumor e atinge o tumor no momento que ele estiver naquela posição, para você ter uma ideia. Então, em radioterapia, se evoluiu muito. Nós adquirimos agora um Multilife, que é um equipamento que ele consegue concentrar a radiação num ponto só, que é o Multilife que só nós, aqui no Amazonas, acredite, aqui no Amazonas, nós somos os únicos do Brasil e da América Latina que temos um desse. Está chegando agora mais uns meses e vamos utilizar a tecnologia aqui em Manaus. Você não precisa ir para longe, hoje São Paulo, Rio de Janeiro, para ter um tratamento, você tem um tratamento de qualidade aqui em Manaus. Ok, doutor, significa que você não precisa sair de Manaus para fazer um tratamento bom. Aqui já tem profissional suficientemente bom. Doutor Maciel, foi um prazer lhe ter aqui no nosso programa. E agora você fica com a música da banda Cabo Crioulo. Um abraço e até amanhã.